Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 31, vai terminando o mês de agosto, mas antes, os destaques aqui no Segunda Edição. Privatização. Deputados autorizam venda da Corsã à iniciativa privada. Já já os detalhes. 5 mortes a mais confirmadas em surto no Hospital Conceição. Veja como está a contaminação por Covid-19 no Rio Grande do Sul. 17 anos e vacinados. Jovens sem comorbidades recebem a primeira dose em São Leopoldo. Mas qual a previsão para imunizar esse público em todo o estado? A gente já explica. E as informações sobre a Expo Inter 2021. Saiba como adquirir o seu ingresso e participar da feira com segurança. O pavilhão da agricultura familiar é o meu preferido. Qual o seu? Já já a gente fala sobre a Expo Inter. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Pois é, gente, o sinal de alerta continua ligado, continua preocupando os gaúchos. A gente abre o segunda edição de hoje falando dos surtos de Covid em instituições aqui do Rio Grande do Sul. O Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, um dos principais da cidade, anunciou a queda nos casos, mas chegou a 170 pessoas contaminadas. E hoje mais 5 mortes foram confirmadas. Vamos conversar ao vivo com a Gabi Lirina para saber mais informações do nosso território gaúcho. E aí, minha amiga, boa noite. Oi, Chamalho, boa noite para ti e a todos que nos acompanham. Infelizmente, né? Mais 5 registros de óbito no Hospital Conceição. Pois é, o total, olha só, são 96 pacientes que foram infectados pelo novo coronavírus, 74 funcionários da instituição. Lembrando que esse surto teve início lá em 4 de agosto. E desse total, 27 pessoas não resistiram às complicações da Covid-19 e acabaram falecendo. Segundo as informações da própria instituição, a maioria das vítimas era idosa e tinha algum tipo de comorbidade. Vamos ouvir então o que diz a coordenadora do Núcleo de Epidemiologia lá do Hospital Conceição. Ela acredita que esse surto tenha sido causado por causa da variante Delta. Na nossa avaliação em relação à fonte desse surto, atribuímos à variante Delta, uma vez que tivemos 17 casos de suspeita ou confirmação. 2 são confirmados e 15 são suspeitas, o que dá 17,7% do total de pacientes envolvidos no surto. Os especialistas, né, Chamali, dizem que a variante Delta ela é mais transmissível. E olha só, outra informação também divulgada pela instituição é de que a maioria das vítimas estava na faixa etária dos 71 anos de idade, o que reforça, né, meu amigo, a necessidade de uma terceira dose para esse grupo em específico. Agora a gente faz um giro, então, sobre a condição de surtos em algumas instituições aqui do Rio Grande do Sul. E eu começo trazendo informações de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, porque tem um surto registrado no presídio regional que fica na região central, dentro da cidade. São 9 casos que ocorreram na ala feminina. 7 detentas ainda permanecem com a doença ativa e, por isso, então, elas estão isoladas em uma cela. Nenhuma precisou de hospitalização e a unidade de saúde que funciona dentro do presídio está monitorando o caso. Não é a primeira vez que se tem um surto nessa casa prisional, não. É o segundo surto. O primeiro surto foi registrado em dezembro do ano passado. Naquela época, 10 apenados foram infectados pelo coronavírus. Já sobre a situação de Nova Petrópolis, pois é, também na Serra Gaúcha chegou a 9 o número de idosos que morreram depois de um surto que foi registrado lá nessa instituição. De acordo com informações da própria prefeitura, ao todo, são 41 idosos que testaram positivo para a doença desde a segunda quinzena de agosto. E encerramos nosso giro falando sobre Ibirubá, porque lá no Hospital da Comunidade Anis Dias são 53 casos confirmados desde o dia 7 de agosto. No total, foram 6 mortes. Chamário.
Gabi, falávamos ontem aqui, né, dos sintomas, entre aspas, invisíveis da variante Delta e do tamanho do desafio. Já quase há um mês não se consegue controlar o surto dentro do Hospital Conceição, né? Um desafio tremendo para os gestores do hospital. E a gente faz esse apelo todos os dias aqui. Busquem completar o esquema vacinal. Você já passou dos 70? Se prepare para receber a terceira dose, porque vai ser necessária. Variante Delta é o desafio, a bola da vez nesse momento, para a gente controlar, de certa forma, essa pandemia, ter mais segurança sanitária para circular pelas ruas do nosso estado. Falando em segurança, vamos falar do que realmente protege, as doses de esperança. A vacinação aqui no nosso estado. E olha, tem município que já começou a vacinar os adolescentes, a gurizada, sem comorbidade. Isso hoje. Vamos conversar com a Nanda Miller agora na redação. Me diz, guria, qual foi o município que já largou na frente dessa corrida pela vida? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos acompanham. São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos, pertinho da capital, está vacinando os adolescentes com 17 anos sem comorbidades. A gente vê as imagens aí na tela. 930 jovens procuraram os 2 pontos de vacinação em São Leopoldo nessa tarde, também na manhã desta terça-feira no município. São Leopoldo, que foi a precursora, a primeira cidade aqui no Rio Grande do Sul a vacinar o público com menos de 18 anos. A gente entrou em contato com o governo do estado, que disse que essa foi uma decisão da prefeitura, ou seja, ainda não tem um planejamento nesse momento por parte do governo do estado, nenhuma autorização para que outros municípios também imunizem os jovens com menos de 18 anos. Para isso, a Secretaria Estadual da Saúde ainda aguarda um parecer do Ministério da Saúde, que é quem determina, que dá a palavra final sobre esses processos. Além disso, as doses que estão destinadas para esse público, para os adolescentes, aqui no Rio Grande do Sul, em um primeiro momento, são as doses da Pfizer. E para isso, um novo carregamento ainda precisa chegar. Ou seja, por enquanto, a gente não tem ainda uma estimativa de quando os outros municípios vão vacinar os adolescentes com menos de 18 anos. A gente segue o nosso giro da vacinação aqui em Porto Alegre. Amanhã é dia de seguir também com a imunização para quem tem 18 anos ou mais. Já estamos aí com essa meta bem adiantada na população com 18 anos, e tem a unidade móvel ali no Largo Glênio Pérez, do lado do Mercado Público, imunizando das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Para quem trabalha no horário comercial, 4 unidades de saúde aqui em Porto Alegre vacinam até as 9 horas da noite. Então, o pessoal pode aproveitar também e ir até um pouquinho mais tarde. Também vale lembrar que aqui em Canoas, nessa quarta-feira, segue a vacinação para quem tem 18 anos ou mais, em 15 unidades de saúde, no município vizinho aqui de Canoas. E em Novo Hamburgo, amanhã é dia de segunda dose da AstraZeneca. Pessoal que tomou a primeira tem que tomar a segunda dose, não pode ficar sem esse reforço, não. As doses vão ser distribuídas das 9 da manhã às 4 da tarde na FENAC, Chemali. Agora, Nanda, tem rolê da vacina durante a semana também, guria? Como é que tá a previsão para isso? Vai ter rolê da vacina, sim, aqui em Porto Alegre durante toda a semana. O pessoal pode aproveitar, se imunizar também nesse rolê todo especial que já virou moda aqui no estado. Tá certo, Ananda Miller, obrigado pelas informações. Tá aí, né, gente? São Leopoldo por conta e risco. Mas é bom a gente ver os municípios avançando nas faixas etárias aí para imunizar a população e os jovens, especialmente. Ainda falando sobre esse assunto, a pandemia, ela trouxe o maior desafio da nossa história recente, a preservação das vidas. E nesse cenário de guerra sanitária, os profissionais de saúde têm um papel fundamental, mas também precisam cuidar da própria saúde. No SBT Entrevista de hoje, os impactos emocionais, psicológicos que os médicos desenvolvem na linha de frente. Uma pesquisa inédita realizada pelo CIMERS, o Sindicato Médico aqui do estado, olha, traz uma realidade preocupante para toda a categoria. Vamos acompanhar. Temos no CIMERS uma estrutura destinada a tratar dos assuntos envolvendo os psiquiatras e a psiquiatria. Então, nós realizamos uma pesquisa que tinha esse público de entrevistados, médicos e estudantes de medicina nos últimos meses, e tivemos um resultado infelizmente esperado de um grande impacto na saúde mental destes profissionais. Quase 50% dos médicos utilizam alguma medicação do ponto de vista psiquiátrico, mais de 50% dos estudantes,
cerca de 85% dos estudantes se sentiram esgotados psiquicamente nos últimos meses e pensando seriamente em desistir do seu curso da faculdade. Mais de 50% dos médicos também tiveram essa sensação e que se associa muito com um quadro que está sendo muito debatido na psiquiatria, que é a síndrome de burnout, a síndrome de esgotamento profissional. Vamos falar agora, vamos projetar o mês de outubro, doutor. Vai acontecer o Congresso Brasileiro de Psiquiatria aqui em Porto Alegre. Eu queria que o senhor falasse desse evento, de que maneira os profissionais podem acompanhar, até a própria sociedade como um todo, né, buscar um conhecimento maior nessa área. O Congresso Brasileiro de Psiquiatria desse ano será emblemático em diversos sentidos. Primeiro, para o Rio Grande do Sul, porque será o primeiro grande evento médico desde o início da pandemia a ser realizado presencialmente em Porto Alegre. Vai ser um congresso híbrido, evidente que nós vamos ter restrições, mas também é emblemático porque colocará ainda ao longo da pandemia, mesmo que no seu final, um debate sobre saúde mental. Será tema de muitas mesas, de muitas palestras no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. O que é que nós temos hoje de dados, de evidências, qual é o cenário desse impacto psiquiátrico, o que é que nós temos que fazer para enfrentar isso. E agora o esporte, olha, no futebol, a saída de Maicon do Capita tá reverberando, tá repercutindo uma barbaridade, gente. O capitão se despediu nas redes sociais com uma carta aberta à torcida do Grêmio. O volante de 35 anos agradeceu a família tricolor pelos 6 anos aqui em Porto Alegre. O jogador é aguardado ainda na capital até o início da próxima semana para se despedir oficialmente. Maicon, o capitão, tem 9 títulos, foi campeão 9 vezes com o Grêmio e vai ficar, por enquanto, sem clube até o início de 2022. Agora, olha essa história muito mal explicada mesmo. O prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba, o gringo, foi flagrado no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, com R$505 mil em dinheiro vivo, dentro de caixas de papelão, dentro de uma mala. Não teria problema se ele soubesse a origem do dinheiro. É o destaque inicial do nosso Giro de Notícias. Em um primeiro momento, o prefeito disse que não sabia o valor total que havia na bagagem. Depois, mudou de ideia e disse que carregava cerca de R$1.400.000. Na soma, a polícia encontrou R$505 mil. O prefeito não sabia dizer de onde vinha o dinheiro e, por isso, o total foi apreendido até que seja investigada a origem do valor. Se não estiver declarado, o prefeito pode responder por lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro nacional. 9 agentes penitenciários foram indiciados hoje pela Polícia Civil Gaúcha por corrupção e outros crimes. Eles são suspeitos de facilitar a fuga de 17 presos em janeiro de 2019 no Presídio Regional de Passo Fundo e de vender privilégios aos detentos. A investigação ainda mostrou que eles também facilitaram outra fuga em 2018. Além dos agentes, 55 presos foram indiciados por participação nos esquemas. O Ministério Público denunciou hoje o suspeito de matar a companheira e de tentar matar os 3 filhos em Gravataí, na região metropolitana. O crime foi no dia 3 de agosto. O homem de 38 anos trancou e ateou fogo na mulher em frente às crianças dentro de um quarto na casa onde viviam. Ele foi denunciado por homicídio quadruplamente qualificado e por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra os 3 filhos. Uma fuga seguida de perseguição mobilizou a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar na tarde de ontem em Canoas. Conforme a ocorrência, o motorista recebeu a ordem de parada ainda na BR-116, mas não atendeu aos policiais. Ele iniciou a fuga e foi perseguido, gerando pelo menos 2 acidentes. Uma mulher ficou ferida. A ação só terminou porque a Brigada Militar fez um cerco, obrigando o carro a fazer um desvio e colidir com o meio-fio. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, tudo o que você precisa saber para participar da Expo Inter 2021 com segurança. E ainda a Corsã à venda. Deputados aprovam privatização da companhia estatal. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande.
E olha, gente, no Momento Agro de hoje, todas as informações para quem quer visitar a Expo Inter. A feira começa já no próximo sábado, 4 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Alessandra Bergman dá as dicas de hoje. Últimos preparativos para a Expo Inter, que vai receber mais de 4.000 animais. As ovelhas foram as primeiras a chegar no Parque Assis Brasil. Este ano tem um diferencial e essa chegada dos animais será bem mais lenta, porque todos os funcionários de fazenda que acompanham eles passarão por uma triagem e têm que apresentar o exame de Covid. A secretária de Agricultura, Silvana Covatti, já se mudou de mala e cuia com gabinete lá para Esteio, que fica até o dia 12 de setembro. E o point da feira, que é o pavilhão da agricultura familiar, está terminando de ser montado. Serão 210 estandes e este ano não será drive-thru. Serão 800 visitantes por vez entrando no pavilhão. Ingressos estão à venda no site expointer.gov.br. Entra lá em ingressos aqui, faz o pagamento, volta para o site e preenche os dados, inclusive as informações sobre o teu estado de saúde, porque é necessário apresentar na entrada do parque. Valores: R$ 13,00, R$ 6,00 para estudantes e para idosos. Pedestres devem entrar pelo portão 2. Lembrando que dá para comprar até 10 ingressos por CPF. É com você, Chemali. E olha, gente, o estacionamento é pago à parte, viu? Custa só 32 pila por carro. Então não perca essa chance, é a retomada da feira presencial com todos os protocolos de segurança, público reduzido, ou seja, apenas 25% da capacidade, então vai dar para se distanciar das famílias, enfim, cada um com o seu núcleo familiar visitando, casais, crianças. Tentem manter a distância o mais adequado possível, né? A gente sabe que vai na agricultura familiar, vai querer comprar, daqui a pouco chega alguém na volta, sempre de máscara, álcool gel. Se protejam, porque realmente a Expo Inter vai acontecer e com público. E olha essa notícia de agora há pouco, os deputados estaduais aprovaram hoje o projeto de lei, o PL 211 de 2021, que autoriza o governo Eduardo Leite a promover medidas para privatizar a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul, a Corsan. Foram 33 votos favoráveis e 19 contrários. Hoje pela manhã, servidores protestaram em Porto Alegre contra a venda da empresa à iniciativa privada. Essa é uma decisão que, olha, ainda vai dar muito pano para manga, viu? Não é unanimidade no Estado e o governo Eduardo Leite vai ter que administrar, junto com a Assembleia Legislativa, essa resistência. Mas passou, virou lei e agora a coisa vai se encaminhar. Tomara que a qualidade do serviço seja mantida, isso que a gente espera, viu, governador? A todos também o Tribunal de Contas, que vai fiscalizar junto com o Ministério Público. E olha, gente, a quarta-feira deve ser de sol e temperaturas elevadas em todo o nosso estado. Mas o bom é a gente aproveitar, porque logo, logo vem mais uma onda de instabilidade que pode atingir todo o nosso território. Quem conta pra gente, a nossa especialista, Stael Cias. Olá, você que nos assiste em casa, a previsão é dessa temperatura mais alta, com sensação de abafamento, persistir no Rio Grande do Sul e aqui na região metropolitana, pelo menos até meados da próxima semana. O que vai mudar é a maior presença das nuvens a partir de quinta-feira. A quarta ainda é ensolarada, com tempo firme em todas as regiões. Quinta e sexta-feira com muitas nuvens e chuva isolada. E entre os dias 4 e 8, entre o sábado e a próxima quarta-feira, poderemos ter um quadro de instabilidade associado a este abafamento que pode trazer temporais. E aproveitem, porque depois deste período de chuva, que pode trazer aí volumes até altos de precipitação para algumas áreas do Rio Grande do Sul, acreditem, vai voltar a fazer frio. Que isso, Stael, volta a fazer frio. Ô, São Pedro, ninguém mais aguenta isso, São Pedro. Falando em tempo, em céu,
olha só o espetáculo nos céus aqui do Rio Grande do Sul essa semana. Tá aí imagens do Observatório Espacial Heller-Young, que registrou um meteoro que durou cerca de 12 segundos na madrugada de ontem. Isso é uma eternidade, viu, gente? Segundo o professor Fernando Jung, esse foi o meteoro mais longo captado pelo sistema instalado aqui no nosso estado. Já nessa madrugada, foi gravada uma outra bola de fogo que explodiu sobre a região da Serra Gaúcha. Essa teve uma duração um pouquinho menor, 7 segundos. Entrou na atmosfera a 100 quilômetros de altura e acabou explodindo a 82 quilômetros de altitude. Portanto, imagens, né, muito bonitas aí do céu e todos os fenômenos aí, né, das estrelas, dos meteoros. O pessoal lá do Heller-Young sempre mandando imagens muito bacanas sobre essa questão aí do monitoramento das estrelas. Olha, falei há pouco da Corsã, saiu agora há pouco uma posição do governador Eduardo Leite sobre a privatização aprovada na Assembleia. Vamos ouvir o que o governador disse. A população gaúcha não quer simplesmente ter uma companhia de saneamento, quer ter saneamento, quer ter a garantia do abastecimento d'água com qualidade. E é nesse sentido que, atendendo ao marco regulatório do saneamento estabelecido nacionalmente, o governo do estado tomou a decisão de fazer o encaminhamento da privatização da Corsã. Aí, como eu disse, a palavra do governador não foi unanimidade, mas está aprovado pela Assembleia, passa agora pelo Ministério Público, Tribunal de Contas e todos os órgãos de fiscalização à venda e os interessados na compra da Corsã. Obrigado pela sua audiência. Na sequência, o SBT Brasil, amanhã 11h30, SBT Rio Grande com a Lu Coleman, Glauco Paza, e a gente volta 7h20 da noite. Tchau, tchau.